Muito bem, pessoal, estamos aí para mais um Fora da Caixa podcast. Hoje a gente está recebendo um convidado bem especial que a gente agradece a participação, o Alex, que a gente vai descobrir primeiro como é que fala o sobrenome. Kirilauskas. É lituano, é como se escreve, é como se lê com K. Kirilauskas. Legal, a gente vai bater um papo hoje sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e algumas outras coisas a mais, sobre um pouquinho sobre filhos também, que Eu tenho muitos. fiquei sabendo que ele tem uma certa experiência. E vamos lá, né? Primeiro eu gostaria de agradecer o pessoal do Mo Studios, que é onde a gente está fazendo a gravação aqui desse podcast. Então, para você que quer produzir conteúdo, que está pensando em fazer um podcast, o Mo Studios pode apoiar você tanto na construção do seu podcast, quanto na produção do seu conteúdo. Vai lá no Instagram, Mo Studios Podcast, a gente chama no direct, a gente está com algumas promoções agora nesse mês de final de fevereiro até o mês que vem. Aproveita, conversa com a gente consegue passar para vocês aí algumas soluções para você que está pensando em produzir conteúdo, ainda está meio na dúvida de como fazer, a gente pode te ajudar. E o outro parceiro essa que eu estou vestindo a camisa, que é a Gym Pump. É uma camiseta bem tecnológica, também não deixa odor para você que quer treinar, prática para o dia a dia. Então, desde ir para o supermercado, vai para academia e volta e usa a mesma camiseta, prática para o seu dia a dia. Eu que tenho essa mania de sair de casa e sai cedo e só volta à tarde. Põe a camiseta, vai treinar, vai no mercado e ela tá 100% ainda, dá para você usar ela o dia inteiro, bem confortável. Então, agradeço o pessoal da Gym Pump aí pela força aqui no podcast e bora lá começar. Bom, primeira pergunta. Por que uma empresa deve ter rede social hoje em dia? Hoje é a vitrine, né? Era a mesma pergunta que você pode fazer para uma loja, falar por que tem que ter uma vitrine, né? Para você primeiro chamar a atenção do teu lead ali, do teu potencial cliente, para que ele tenha ali uma clareza do que ele pode encontrar na tua empresa. Então, hoje, o mundo é conectado, a gente é digital, e quem não está na rede social, isso já o Bill Gates falava lá atrás, profetizando isso, você tem que estar na rede social, principalmente para, primeiro, mostrar o teu cartão de visita, mas, fundamentalmente, a rede social, ela tem que ser o cartão de visita, mas converter em vendas, né? Então, o principal é você atrair o cliente para focar em vendas e aí mostrar o teu produto e falar um pouquinho da tua estratégia ali já pela rede social para o que a pessoa pode encontrar por ali. Ah, perfeito. Então, pensando um pouco, para quem está começando, quem tem uma empresa, acabou de abrir uma empresa ou quer, né, produzir conteúdo para a rede social, qual seria assim, a estratégia inicial para eu começar a produzir um conteúdo de qualidade que vai gerar alguma conversão? E qual seria a rede social para esse começo? Legal. A primeira coisa é comece. Não se preocupe ainda com qual a plataforma é a melhor, qual que a câmera é a melhor, se o teu celular funciona bem para isso ou não, se o produto vai engajar, simplesmente comece. A gente sabe que o algoritmo ele tem alguns olhares, né? Dentre deles, a consistência é muito importante. Então, mais do que você criar um vídeo, você contratar alguém para fazer um vídeo muito bem elaborado e depois sumir da rede social, é melhor você pegar o teu celular e produzir conteúdo lá 1, 2, 3, 4 vezes na semana para que você consiga ter essa consistência. E aí, claro, a gente fala, por exemplo, do iPhone para Instagram, tem uma precisão e uma qualidade melhor e um engajamento melhor também por conta disso. Mas hoje a gente enxerga, principalmente aqui na nossa região, o Facebook ainda é muito forte, por mais que a gente brinca que é uma rede social de velho, né? Mas assim, o Facebook ainda é muito forte, a gente tem excelente engajamento. O Instagram é uma rede social mais jovem, eu diria que é a meia-idade, eu acho que a minha... Meio termo ali, né? Nos 40, nos 30, nos 40, e a galera jovem é TikTok, né? Então, assim, você
dá para explorar um pouco de tudo. O fundamental, falando de rede social, é que você tenha uma estratégia da empresa muito clara e alinhada com quem você quer falar. Então, não adianta você ter uma empresa, eu quero falar com todo mundo. Você pode até ser uma empresa um pouco generalista, não ser tão nichada, mas você tem que usar a estratégia da plataforma com o teu público de maneira precisa ali, para você ter uma clareza de comunicação. Perfeito. É que muitas vezes eu vejo o pessoal com essa dúvida. Não, eu preciso ter um editor de vídeo, eu preciso ter a câmera melhor do mercado para eu começar a produzir um conteúdo, e acaba travando o processo, né? Porque a rede social, como você falou, sendo essa vitrine, é muito mais fácil ou muito mais simples você começar de uma forma bem mais simples, né? Bem mais devagar, né? E você ir escalando isso. Conforme vai funcionando, você vai crescendo dentro o seu conteúdo dentro das redes, né? E você falou muito de estratégia, né? E a gente estava conversando antes também. Primeiro, que é importante ter uma estratégia, é meio que indiscutível, porque é o caminho que você vai seguir. Mas como que eu começo essa estratégia, né? A gente falou de público, falou de nicho, né? Mas como é que eu construo, eu desenho uma estratégia legal para o meu comércio, né? Para o meu serviço? Legal. Primeiro, se você não tem um negócio ainda, você vai começar a fazer uma análise de mercado, o que a gente chama lá de business plan, né? Você vai montar um plano de negócios para a tua empresa. Se você já tem a empresa em funcionamento, legal. Tem algumas ferramentas que é fundamental antes de você pensar em marketing, ou que você tem que associar ao marketing, é isso que a gente faz na G2 Marketing, que é você mesclar a gestão da empresa com a questão do marketing. Então, o primeiro ponto que você precisa enxergar é o teu posicionamento. É como você vai se posicionar do ponto de vista de empresa. Então, quem que é o meu público-alvo? Quais são... tem uma sigla que eu gosto, que é a SWOT, né? Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, que nada mais é para quem não tem tanta familiaridade, que é o teu ponto forte e o teu ponto fraco. Então, o que você tem de ponto forte, o que você tem de ponto fraco e como explorar isso no marketing. Então, eu vejo muitas pessoas novas no marketing e legal, eu brinco que tem empresas de marketing, assim como tem hambúrguer de R$ 9,90, tem o de R$ 79,90. E está tudo bem, tem mercado para todo mundo para trabalhar. Mas, fundamental, para você pensar numa agência de marketing, é primeiro você ter uma gestão clara da tua empresa. Eu fico assustado a quantidade de empresas que não tem uma DRE, né? Que não enxerga o custo do teu CMV, o custo de mercadoria vendida. Então, é muito difícil você criar uma estratégia de um produto. Imagina uma camiseta, eu vou criar uma estratégia em promoção, mas eu não tenho noção do meu custo. E aí eu vejo muito empresário trabalhando isso de uma maneira desenfreada de preço, uma competição, não fala com o público dele e, no final das contas, às vezes está perdendo dinheiro, porque não consegue ter essa clareza de informação. Que virou meio sinônimo. Joga uma promoção lá e para chamar atenção e depois a gente pensa, né? Vamos gerar venda através disso, né? Mas... com um pouco de experiência também que eu tive com o mercado do marketing, muitas coisas acabam caindo na conta da agência ou do cara que está fazendo o marketing, né? Porque, que nem você falou, é casado uma coisa com a outra, né? A estratégia da empresa, né? A empresa tem uma estratégia de vendas, uma estratégia de mercado, e ela tem que casar ou complementar isso dentro do marketing dela, né? Então, acho que esse casamento é muito importante, né? Porque, beleza, eu posso ter uma página bonita, posso ter um feed bonito no meu Instagram, um vídeo bem editado, só que se eu não tiver tudo isso cercado por uma estratégia, vai ser meio que um trabalho perdido, né? Porque eu vou despejar um conteúdo no feed que ninguém vai ver, ou poucas gente vão interagir, e às vezes não jogando para lugar nenhum, né? Então, fica meio no vácuo esse conteúdo. E esse é um ponto engraçado, foi justamente por essa necessidade que surgiu a G2. O que acontece? Eu tinha alguns negócios aqui, eu vim de Santos para cá, eu tinha alguns negócios e eu procurei uma agência que conectasse a gestão da empresa junto com o marketing.
e não encontrei. Não sei se eu procurei pouco. Não entendo. E aí, por fim das contas, eu decidi montar. Eu montei inicialmente com o Igor, do Moji Dicas, depois cada um seguiu o seu caminho, mas porque eu precisava conectar. O marketing sem estratégia de empresa e sem medição de vendas, ele é o que a gente chama lá do branding, e aí fica bonitinho, você faz um vídeo legal, um Instagram bacana, mas se você não está medindo, você não está convertendo. E aí eu falo assim, eu tenho um acrônimo que eu chamo de, para quem já está numa fase, já tem uma condição de investimento, de contratar uma agência, tem um acrônimo que eu chamo de MARÉ. É como você escolher uma agência. Então você vai pegar, primeiro, essa agência tem um método, ela precisa ter um método definido, e o método ele não precisa ser nichado, ele vai montar uma estratégia através desse método para a tua empresa. Depois, ela tem agilidade para o atendimento, o R de resultados, então ela mede os resultados, tem relatório com medição do resultado, e depois o E que é assim, tem experiência naquilo que está fazendo, porque é muito comum você enxergar pessoas novas, né? E ótimo, tem mercado para todo mundo, como eu falei, mas pessoas de 18, 20 anos, que faz arte muito bem, faz vídeo muito bem, mas não tem nenhuma formação acadêmica, né? Meu MBA é em gestão estratégica de empresas, Sim. Não sou da área de marketing inicialmente, eu sou engenheiro químico, mas tenho um background em empresas, em gestão de empresas. Então, você tem o pessoal de marketing, que legal. Então, você junta essas duas ferramentas de gestão de empresa e marketing para gerar um conteúdo ali atrativo. O que eu vejo é muita gente que faz vídeo, viraliza vídeo, mas não conecta com a gestão. Então, viralizar não é sinônimo de... Muitas vezes um conteúdo viralizar não é sinônimo de vender muito. Viralizar não é vender. Viralizar é assim, se preocupe menos em viralizar em vender, principalmente quando a gente fala de influenciador digital, que é um outro ponto talvez que a gente vai falar em algum momento. Como escolher, inclusive, um influenciador digital? Você tem que olhar ali, primeiro pede o Media Kit. Se o influenciador digital te aborda, fala, quer fazer uma parceria? Legal, me manda seu Media Kit. Se não tem ou não sabe, descarta. Assim, já é um critério, né? Mas tudo bem, vamos falar que está começando. Então, pede o print ali das informações no Instagram, por exemplo, lá de alcance, da onde é o teu público. E eu já penei com isso, tá? Que eu já contratei, antes de ser do marketing, eu contratei influenciador que tinha mais de 1 milhão de seguidor. E aí depois eu fui descobrir que era uma loja física que eu tinha aqui em Mogi Guaçu, e os seguidores eram tudo de fora. E eu não tinha... Fazia sentido, né? Fazia menor sentido pagar uma influenciadora. Então, eu aprendi caindo. Não faça isso. Aprenda com os meus erros, não com os seus. Então, essa estratégia de você encontrar um influenciador que conecte com o teu público. Então, quando a gente fala de viralizar, poxa, eu tenho uma página, ela tem 1.000 seguidores no meu negócio. É melhor você falar com 100, com 10, e aí no funil de vendas lá você tem o alcance, e aí você vai trazendo até chegar na tua oportunidade de venda. Então, talvez se você fale com 100, e desses 100 você converte 10, você tem lá 10% de taxa de conversão. Poxa, tá bom. Legal. Aí, uma vez que você tem o teu processo de vendas estruturado, enxergando que o teu modelo de negócios funciona, que o teu atendimento funciona, que a gente vai falar disso, do que o marketing é o resolvedor de problemas. Eu já passei por isso. Teve um parênteses aqui, teve um cliente que a gente fez toda uma estratégia, Instagram, configurou o iFood para o cara, ele não tinha nada no digital, não vendia online, a gente fez tudo isso, e aí o que eu faço, o que eu chamo de Gemba, né? Eu chamo não, porque é do sistema Toyota de produção, que é o chão de fábrica. Então eu testo. Eu tenho uma cliente, uma academia, um cliente, eu vou lá na outra academia para ver como é que eles estão fazendo, como é que está funcionando, como é que é o processo de vendas. E nesse caso em específico, eu sentei no restaurante, abri o iFood, fiz um pedido e fiquei 20 minutos esperando o pedido no iFood e ninguém aceitou. Marketing não resolve esse problema. Já é um outro problema, né? E aí a gente foi ver que 50% dos pedidos que estavam chegando no iFood não estavam sendo aceitos. Falei, você tem um problema operacional, você não tem um problema de marketing. Mas se você não mede isso, você vai acabar achando que a culpa é do marketing. Exato, né? Você falou uma coisa, eu quero explorar um pouquinho mais essa parte também do processo, né? E como o marketing acaba sendo
O setor que vai identificar esse problema e vai lidar com um cliente frustrado, um problema de reclamação de cliente, né? Porque hoje a reclamação ela está exposta lá na rede social e o que eu percebo é que muita gente tem pavor disso, né? De um comentário negativo, né? Não sabe responder ou não quer responder um comentário negativo. Mas eu quero voltar um pouquinho na parte de... Então, é possível você medir um resultado de uma campanha de marketing ou de um marketing em geral? É possível. Tem um livro muito bom agora agora não, né? Mas é um livro que eu estou relendo agora de uma técnica de venda chama Spin Selling, né? E é muito difícil você fazer um estudo para medir exatamente o resultado do marketing ou do processo de vendas, eliminando todas as variáveis. Isso não é fácil. O que você precisa saber, na prática, é o seguinte: eu fiz e deu resultado de vendas. Pode ter sido uma alteração de preço, ou concorrente. Assim, para o empresário, pouco importa ele achar exatamente a causa raiz. O que ele importa é que o resultado está funcionando e que ele está tendo prosperidade. Então, a gente tem uns indicadores ali para você medir, né? Exato. O primeiro indicador que você tem que olhar é o faturamento. Esse é o básico. Então, você roda campanhas de marketing. Quando a gente fala de tráfego pago, poxa, é muito mais fácil você medir o retorno que aquele tráfego pago está te trazendo. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é uma loja de carros. E a gente traz excelentes resultados, né? A gente até soltou essa semana, inclusive, eu soltei uma pesquisa de satisfação. Já teve umas 8 ou 9 respostas, 100% deu nota 10 para G2, então isso é muito bacana. E o que acontece? A gente sabe dos resultados da venda de carro que vem diretamente do tráfego pago, então isso é o mensurável, só que você tem o imensurável também, que não é tangível, que são aqueles que já são clientes dele, só que ele foi impactado pela campanha de tráfego. Então, ele foi relembrado ali da loja e, por fim, ele falou, poxa, legal, eu vou lá. Talvez ele até iria lá daqui 1, 2, 3 meses, mas como a gente rodou uma campanha, deu um gatilho nele, ele antecipou e ele não foi no concorrente, ele já foi direto lá pela experiência dele. Então, o marketing ele funciona para atrair os novos clientes, e aí no tráfego é a maneira mais fácil de você medir, mas também tem aquele que é intangível. A primeira esfera de medição eu estou rodando campanha, eu estou fazendo orgânico e está me trazendo venda. É muito difícil você conseguir mensurar de um vídeo. Você fez um vídeo de humor, que hoje está muito em alta no Instagram. Você faz um vídeo de humor, viraliza, e aí aumentou lá 10% das minhas vendas. Eu não consigo exatamente saber que aquilo foi o resultado daquelas vendas. Mas, poxa, se eu fiz, aumentou, vou fazer mais. Está aumentando, está mantendo? E aí é o que eu brinco do custo da manutenção, né? Você quer arriscar? Quer fazer um teste bom? Para de fazer e vê se o teu faturamento cai. Só que aí você tem um risco. Será que depois você recupera? Vai conseguir voltar. Mas essa questão de medir e de saber, que eu estou pensando muito em quem está contratando pela primeira vez ou quem teve alguma experiência ruim, né, contratando algum serviço de marketing, ter alguns critérios, né, na hora de escolher uma agência ou de escolher um prestador de serviço, justamente por isso, porque você tem como medir. Não que os indicadores vão ser os perfeitos, né? Que vai ser exatamente esse número, mas de alguma forma você consegue medir e você consegue tirar relatórios, né? Então você consegue mês a mês ou quinzenal ali sentar com a agência ou com o prestador de serviço e perguntar, isso aqui funcionou, dar uma revisada lá nos números da rede social, junto com o número de faturamento e pensa junto, né? Isso aqui é legal, a gente fez essa campanha, ou fez esse post aqui e funcionou. Né? Vamos pensar em mais coisas nesse sentido. Porque hoje fica meio vago, né? Vou contratar uma agência, as pessoas focam muito lá no calendário, né? Eu preciso ter post de calendário, né? Eu preciso ter o post do carnaval, eu preciso ter o post do dia do índio, eu preciso ter e acaba esquecendo da estratégia, né? É importante você ter essas datas, mas o mais importante é
importante ainda é isso fazer um sentido dentro da estratégia de marketing, né? Você falou um negócio muito legal, porque teve uma história com um cliente que isso aconteceu. A gente não fez uma postagem de Dia das Mães e o cliente ficou extremamente bravo. Eu falei, mas como que o teu produto está conectando com o Dia das Mães? Então, assim, você está com alguma estratégia e aí, assim, não tinha estratégia nenhuma de Dia das Mães. Então não tem nem por que postar. O que você quer? Ah, mas é importante para mandar uma mensagem para os clientes. Eu falei, isso todo mundo faz. Então, assim, ele abre o Instagram no Dia das Mães, Feliz Dia das Mães com artes prontas do Canva. Então, não é isso que vai mudar o teu resultado. E o cliente não vai ficar triste se você não fez uma postagem disso. Agora, o que é importante no marketing é: legal, eu tenho uma estratégia, eu criei um produto, se é um restaurante, eu criei um almoço especial comemorativo. Aí sim faz todo um sentido você ter uma publicidade ali em cima do Dia das Mães, porque eu quero atrair mais clientes específicos disso. Se não, é só post por post, mas ainda tem uma cultura de que você precisa ter esse calendário de postagem de datas comemorativas, dia do índio, dia... Porque eu já tive algumas experiências, né? E o pessoal geralmente relata essas experiências. E assim, acaba sendo o tempo que você dedicou, sei lá, você pegou um designer, se você não faz o design, ou um editor de vídeo, para fazer um post que provavelmente não vai agregar na estratégia, né? Então, poderia estar sendo feita uma outra análise, alguma coisa mais produtiva e para trazer mais resultados, né? Então, não é o critério de calendário, de data. Uma coisa é você querer a data pela data, né? Eu quero o Dia das Mães pelo Dia das Mães. Outra coisa é se o seu produto fazer sentido ali dentro do Dia das Mães e você lançar uma promoção no Dia das Mães, né? Legal. E aí que conecta que o marketing, hoje eu vejo poucas que você conecta a estratégia com o marketing. Então, você tem no Dia das Mães, você tem um produto. Qual produto que eu vou criar uma campanha? Eu vou criar um produto combinado? Às vezes você tem lá um lenço de papel e um laço, só que você põe numa cesta, você combina e aí é um kit de Dia das Mães. Legal. Poxa, aí eu estou divulgando, eu estou agregando valor no meu produto, ou eu quero explorar. Estou com um produto lá que não está com venda. Legal. Então, dentro da gestão, eu sinalizo para a equipe de marketing que eu tenho esse tipo de produto, a gente vai criar uma campanha naquilo, vai analisar markup, né, como que está a margem desse produto, que aí você pode fazer a promoção pensando em preço. Legal, só que aí você vai gerar estoque com isso. Então, não é simplesmente post por post, né? Sim, exatamente. Então, o marketing, ele tem crescido muito, o pessoal... É positivo porque bastante gente hoje, acho que procura uma agência de marketing, procura um profissional, né? Já mudou bastante lá de uns tempos atrás que o pessoal fazia sem saber ou não fazia, né? Mas pelo menos o pessoal já está começando a fazer. Mas eu acho que tem um ciclo nessa história, você acredita? Porque assim, o pessoal não queria, aí ninguém tinha conhecimento, acabou se contratando, muita gente que não tinha o conhecimento, e aí está migrando para o dono do negócio fazer por maus profissionais trabalhando aqui e não gerando resultado. Então, assim, hoje a minha grande dificuldade é você mostrar valor para o cliente, a percepção de valor da G2, que não é mais uma. Eu cansei, assim, tem clientes meus atuais, clientes que ainda não são, mas eu estou em processo de negociação, de prospecção. Cara, já passei por 3 agências, já passei por 4 e assim, é tudo a mesma coisa, não gera resultado, é só... Quando é de gastronomia ainda, o pessoal só vem aqui para comer, não me agrega valor. Então, aí o cara começou a estudar. Eu tenho uma cliente que eu dou consultoria para ela, não é de marketing, mas é consultoria de gestão. E ela foi estudar. Ela falou: vou estudar marketing porque eu já fiz tráfego pago, não me dá resultado. Eu fiz com a agência cuidando das minhas redes sociais e eu não vi resultado nenhum. Então, assim, a pergunta que eu fiz era: mas a agência te entregou um relatório para você enxergar os resultados? Não. Então, fim de conversa. Não tem como medir, né? Então, é bem interessante porque ficava muito vago, né? Ainda fica de como eu vou medir, qual o resultado que eu espero de uma campanha de marketing.
E é muito bom o pessoal estar procurando informação, né? E hoje tem concursos, você tem mais acesso para o próprio dono ir atrás de algum conteúdo que vá ajudar ele a, pelo menos, entender esse mercado. Porque, querendo ou não, é um mercado muito recente também, né? Apesar de parecer que faz muitos anos que a gente lida com marketing digital, mas foi, sei lá, de 2010 para cá o negócio começou a crescer muito. Antes era a publicidade, né? Você tinha lá Anúncio só. as propagandas e o negócio ficou hoje mais acessível e a gente consegue hoje a própria empresa gerar o conteúdo dela, gerar as campanhas dela, o que é bom, mas traz esses problemas, né? Muitas vezes você se preocupar mais com a estética e se preocupar menos com a estratégia. Mas deixa eu agora voltar no ponto. Beleza, eu tenho uma rede social, já tenho lá minhas campanhas rodando, já tenho meus conteúdos, mas me vem um comentário negativo ali. Uhum. Né? E como é que eu lido com isso? Né? Eu não respondo, eu não falo nada, eu respondo xingando o cliente. Você já teve alguma situação dessa que você já passou? Assim, de reclamar especificamente da G2, por exemplo, não, mas no Vamos Ali isso acontece, que é a minha página de dicas, e às vezes acontece. O que eu recomendo é o seguinte, a rede social é uma extensão do seu negócio. Então, como que é a estratégia de tratamento de reclamações de clientes dentro do teu negócio? Então, você tem uma loja. Se um cliente chega e reclama, o que você faz? Você expulsa ele de lá e... Se você expulsa ele de lá, tudo bem. O teu modelo de negócio é esse. Tá condizendo, né? Você vai fazer a mesma coisa no digital. Não tem problema. Se vai dar certo ou não é uma outra história. Agora, poxa, não, eu tenho um modelo de negócios que se o cliente faz uma reclamação, eu abro uma não conformidade. Vai lá, eu sou auditor da ISO 9001. Então, dentro da ISO 9001, qualquer reclamação, você tem que abrir uma não conformidade, fazer o tratamento dessa reclamação, sim, verificar se ela é procedente ou improcedente, e independente de ser procedente ou improcedente, gerar um plano de ação. Então, poxa, empresas que têm padrão de qualidade, talvez a gente está falando do comércio e etc., não vai ter uma ISO 9001 e ele não vai ter tudo isso de uma maneira robusta. Mas no mínimo que você precisa fazer é escutar o cliente, entender a necessidade dele, verificar se aquilo é procedente ou não e dar a tratativa. Se não for procedente, e aí a gente tem os clientes caroços aí, né? Os chatos de maneira geral... eu vejo duas formas de abordagem, né? Você viu que não é procedente a reclamação dele. A primeira é aquela resposta: poxa, obrigado pelo seu comentário, vamos analisar. Sim. Eu não recomendo entrar em discussão na rede social. Mas isso ajuda no teu engajamento. Aí como tem uma polêmica, já tem uma estratégia, história, né? Então é assim, é a mesma coisa falar Lula ou Bolsonaro. Você já ativou Você ativou. Você quer colocar, se você tem essa postura no teu negócio, lá, eu sou Lula ou eu sou Bolsonaro. Beleza, faça isso no Instagram, porque ele vai te ajudar no engajamento, vai te eliminar um tantão de clientes. Exato. Vamos no mínimo, falando aí, 50%. Né? Hoje tá menos, mas no mínimo 50% você vai gerar algum desconforto. Então, a reclamação e você dar uma tratativa agressiva, ele vai funcionar da mesma forma. Vai ter gente que vai comprar a tua ideia de que, poxa, a pessoa merecia um padrão de resposta daquele, e vai ter um tantão de pessoas que não vai concordar. E aí a minha recomendação é, nem como marketing, mas como gestor de negócio, é melhor você abafar isso na rede social, não queira esse tipo de publicidade, a menos que você tenha uma estratégia muito clara. Isso. De gerar polêmica. Alguma experiência com isso, né? E alguma experiência e estar preparado para esse tipo de cenário, é melhor você dar uma tratativa, chamar essa pessoa para uma conversa individual, convidar ela para ir na loja ou no restaurante e falar, vem aqui, vamos conversar, deixa eu entender melhor o teu cenário, e encerra essa discussão na rede social, não deixa reverberar, não. Perfeito. Porque, assim, a internet hoje tem a vantagem de você ter a liberdade de ir lá e comentar num post da marca, né? Antigamente você não tinha, né? Passava o comercial na TV, você xingava em casa mesmo, ou você ficava bravo ou gostava em casa.
Mas hoje tem essa vantagem de você ir lá e comentar, e se identificar com a marca, interagir com a marca. Só que também tem a desvantagem de qualquer pessoa, mesmo com má intenção. Às vezes a pessoa ela não quer agregar, ela quer brigar, Causar, ela quer causar alguma coisa, né? E Também é, lá e é muito, comentar, e é né? muito comum concorrente fazer isso, tá? Não é para dar ideia aqui, não, mas tem concorrente que vai lá só para reclamar, para gerar Para gerar um um desconforto. desconforto. E mais assim, da minha experiência, o que eu tenho percebido é que é incrível o número de reclamações ou de comentários negativos que você resolve somente respondendo lá, que nem você falou, educadamente. Obrigado pelo comentário, a gente pretende melhorar, a gente tem um plano de melhoria. Então, assim, não precisa ter medo, medo desse comentário. Vai lá, responde. E você tem aquele que vai responder em cima, e para não procure gerar discussão, né? Se o cara continuar respondendo, se o comentário continuar rolando lá. Mas, assim, eu acho que de 60% a 70% você se resolve, pelo menos dando aquela atenção para o comentário. Se você tiver algum plano de ação, né? Estamos trabalhando para resolver e as medidas são essa, essa e essa, e encerrou o comentário, né? Se você quiser causar polêmica e engajamento, aí você vai com um perfil fake, aí você vai lá Exato, e responde, não como marca, não como marca. Então... Mas, enfim, não tenham medo dos comentários, porque a internet é isso, né? Pro bem ou pro mal. O pessoal vai comentar, vai deixar opinião, e muita gente tem muitas opiniões e muitas opiniões contrárias, mas, que nem você falou, usa isso a seu favor, né? Então... Eu procuro, eu sempre recomendo, assim, às vezes você tem 9 comentários positivos e 1 negativo. Então procura engajar com os positivos. Assim, a mensagem que a gente passa para o cliente que a gente precisa educar um pouco o cliente de como a gente quer o comportamento dele dentro do nosso estabelecimento. Então, se quando eu tenho, e aí é reforço positivo, depois a gente vai falar sobre paternidade, mas um pouco do reforço positivo. Se o cliente está tomando uma ação incoerente com aquilo que eu espero dele no meu estabelecimento, e eu estou dando atenção para isso, eu estou dando um reforço para esse comportamento. Então, se o cara que chega gritando, ele é atendido primeiro. Se eu vou falar com o gerente, eu dou mais atenção. O cliente bom, ele tende a virar cliente ruim, porque aí ele está vendo que, poxa, se eu começar a reclamar, eu vou ter desconto. Então, o que você tem que fazer é anular esse e reforçar o comportamento positivo. Assim é com os filhos, assim é com o cachorro, que se você presentear ele pelo bom comportamento, então não responda, evite a discussão com quem reclame e lá incentive aquele que elogiou. Né? Engaje com isso. Você também vai melhorar o teu engajamento e aí você vai dar um reforço positivo para o cliente também. Não, bem legal. Bem legal essa visão, essa comparação aí com a educação positiva, né? Mas é exatamente isso, né? A interação com o cliente, a gente tem que usar essa vantagem que a gente tem hoje, né? De interação mais próxima. E agregar isso dentro da marca, né? Que nem você falou, a minha marca já tem uma personalidade que é a personalidade de quem está ali à frente daquela marca, né? E usar essa personalidade para condizer com as ações dentro da rede social também. Agora, falando um pouquinho da região aqui, né? E falando sobre cara da marca, né? Eu, na minha experiência, tive alguns problemas para colocar uma cara, né, na marca, né, de muitas marcas da cidade. Às vezes o pessoal fica com medo de aparecer, né, principalmente em comércios mais antigos que tem uma certa tradição ali. Como é que você vê isso? Isso acontece, já aconteceu com você? E como é que a gente pode ajudar a convencer ou arrumar uma alternativa para esse cliente ou para essa empresa que está com medo de se expor ali na internet? Eu sempre digo que você tem que usar um pouco da característica do negócio. Então, quando o dono do estabelecimento ou o gerente ele tem lá uma boa desenvoltura, é o melhor cenário. O dono de aparecer é o melhor cenário para o teu negócio. Tem clientes que não gostam de aparecer e às vezes eu apareço para o cliente. Só que o que acontece? Primeiro que a gente vive num mundo de comercialização. Então, hoje ele contratou a G2 e eu estou aparecendo para ele. O cliente, eventualmente, ele vai criar uma identificação comigo.
ou ele vai criar uma identificação com o vendedor. Eu sempre reforço isso. Muito cuidado de você colocar a tua equipe para representar o teu negócio. Por quê? Se você cria uma identidade muito forte com um vendedor que é carismático, excelente, daqui a pouco a concorrência vai lá e leva esse vendedor, ele vai levar a clientela junto. Exato. Então isso vale com a agência de marketing. Assim, eu não faço questão, eu tenho minha página de dicas, eu não faço questão de aparecer no cliente. Quando o cliente não quer, eu falo, ó, eu posso gravar, não tem problema. Mas se amanhã eu não tiver mais nesse cliente e tiver no concorrente dele, eu vou, todo mundo que teve identificação comigo vai para lá. Vai associar também, né? Vai associar. Então, principalmente aquele que fica no negócio. Quando o cara é o investidor, ele é o dono de negócio, mas ele não está na operação, eu até entendo, ele não aparece no negócio dele, ele também não quer aparecer no digital. De novo, é muito parecido, negócio físico com digital. Se você está lá, você está no balcão, você está na pizzaria, você que atende, você que está lá, você recepciona os clientes, por que não fazer isso no digital? Você já está lá. Agora, poxa, eu sou investidor, eu não quero aparecer, não quero nem às vezes que saibam que eu sou o dono. Ok, aí eu super entendo. Faz sentido, né? Mas apareça no digital se você está... Aí eu já quero linkar, primeiro, com a identificação da marca, né? Analisando assim de forma geral, é mais fácil você promover uma marca que tem uma cara ou aquela marca que é só um logo ali, né? Que é só um logo no perfil. Não tenha dúvida. Assim, hoje a personalização dos negócios ela é muito forte. Mesmo marcas renomadas, vamos pegar um case da Cacau Show, né? O Ale Costa tá lá. Então, assim, é uma marca extremamente forte, é uma das maiores franquias, acho que mais de 3 mil franquias no país. E ele tá lá, ele tem uma presença digital forte. O velho da van, né? Criou a cara dele lá. É a cara dele que tá lá. E, assim, você goste ou não, você conhece e tem identificação. Você não tem como fugir disso. Então, quando você fala de logo, você pode criar a melhor logo do mundo que ele não vai criar personalização. Isso faz muito parte de um efeito até nos influenciadores digitais que as pessoas querem conhecer a sua vida. Então, não basta você... Quem tem essa prerrogativa, eu tenho lá o Vamos Ali, eu não mostro muito da minha vida pessoal, eu mostro do review, fazendo alguma coisa, mas pouco você vai ver do meu cotidiano em casa. Mas o próprio influenciador digital, você vai medir claramente um resultado muito maior daqueles que mostram o cotidiano, que mostram a personalização. Então, você vai mostrar o seu negócio, não pense que você vai mostrar só o seu negócio. Pense em explorar a tua imagem, as reuniões, o que você faz, as negociações. Humanizar ali, né? Humanizar a tua marca. Humanizar a tua marca. Porque tem muito esse medo, né? Principalmente quando eu vou conversar com alguns empresários, né? Com o pessoal para botar uma cara na marca, ele fala, não, mas eu vou ter que fazer dancinha, eu vou ter que gravar vídeo, aqueles vídeos viral, né, fazendo comédia. Não é isso, né, exatamente colocar a sua personalidade ali, né, como você já faz, né, tem muita gente que está ali no balcão, está ali na frente, já faz isso, né, então a gente só vai registrar esse momento e colocar na rede social também, né. Esse é um ponto interessante, que é assim, dancinha, hoje o humor funciona muito bem para o Instagram, mas o que precisa entender... tem duas vertentes aqui. Uma é criação de conteúdo por criação de conteúdo. Então, você está criando conteúdo de humor. Você faz a dancinha que não conecta em nada com o teu negócio. E outra coisa é você falar só do seu negócio. Para mim, o meio termo ele é importante. Encaixar. Porque você falar só do seu negócio, imagina que eu estou aqui e eu vou falar, vou falar do meu celular, esse é o celular. As pessoas vão entender que isso é propaganda. Isso não é uma criação de conteúdo. E aí a analogia que eu faço, para quem é mais antigo, imagina que você está assistindo o Jornal Nacional. O que acontece na hora do intervalo? Você sai, você vai beber uma água, você vai no banheiro. E aí tem gente que quer criar conteúdo só com o intervalo do Jornal Nacional. Aí fica aquele perfil só de comercial. Só né? de comercial. Aí não dá engajamento. Fala, poxa, mas você tem que agregar valor na criação de conteúdo. Aí se vai ser a dancinha, se você vai dar dicas de negócio, se você vai mostrar um pouco do seu cotidiano e as pessoas se identificam com isso, então querem ver, sei lá, um personal trainer, o cara não quer só ver ele lá na academia mostrando como que é o treino dele. Ele quer ver como
é que é a alimentação dele, o que ele come. Quando ele sai no final de semana, antes era o dia do lixo, né? Não é mais, o Renan tá me olhando ali. Era o dia do lixo, né? Mas o que tá bebendo também. Olha como que é o reforço positivo. Não é mais o dia do lixo, agora é a refeição livre, né? Refeição livre. Refeição livre. O meu personal também fala isso. Assim, então você tem a refeição livre. O que meu personal come na refeição livre? Esse é o tipo de conteúdo que quem segue quer enxergar o que ele está fazendo. E aí, no meio dessa história, ele vai mostrar o trabalho dele. Sim. Então, ele vende, é o vender sem vender. Conteúdo, a propaganda está no meio. Ele envolve ali, né? E até mais fácil de consumir também, né? Eu falando como consumidor, eu vou cair num perfil ali, eu sei que a pessoa está vendendo, eu sei que é uma loja, mas eu me envolvo ali, sigo aquele perfil, eu continuo seguindo o perfil por causa do conteúdo, né? Eu sei que a pessoa está vendendo, mas tem coisas ali de bastidores que a gente quer conhecer, às vezes ver o dono ou ver a loja funcionando, os funcionários também criando conteúdo ali num contexto, faz a gente continuar seguindo e interagindo com a loja, né? Porque tem outra coisa, né? Tem o perfil que vai entrar numa outra polêmica. Eu vou fazer a pergunta primeiro, depois a gente faz o comentário. Muito seguidor automaticamente vai me fazer vender mais? Não, seguidor não é venda. Não anota isso. Até assim, tem muita gente que compra seguidor e aí tem influenciador que compra seguidor. E essa tua estratégia, eu falei, não comprem, tá? Não comprem seguidor, você vai estragar o teu engajamento, o algoritmo vai entender e não funciona. Agora, tem estratégia por trás. Se você precisa gerar autoridade, eu falo assim, tudo bem, eu quero que as pessoas olhem o número de seguidor porque isso vai transmitir uma sensação de autoridade. Ok, então você cria uma estratégia lá para você crescer o número de seguidores. Estratégia simples, sorteio. Eu vou dar um sorteio, a pessoa precisa me seguir, ok, e aí eu vou crescer. Mas isso não quer dizer que vai vender. Agora, isso vai fazer parte do meu processo de vendas, isso vai funcionar. Agora, se você não tem processo estruturado de vendas, seguidor não vai te dar resultado, o engajamento não vai te dar resultado, principalmente se você não tiver um time de vendas, né? Aí piorou, né? Então, eu estou falando isso por conta de algumas análises de perfil, né? Até o Renan estava analisando esses dias atrás, que é a diferença do cálculo de engajamento, né? Não é nenhuma conta de astrofísica, nada disso, né? Mas trouxe a minha HP aqui para calcular. Mas é a relação seguidores e interação com o perfil, né? Então, muitos perfis que a gente achava, né? Esses são as referências que vão gerar muitos seguidores ou que vão conseguir transmitir, levar meu conteúdo muito além. Às vezes não. Só pela quantidade de seguidores, né? Então, a gente vai ver a interação no perfil. Às vezes, o cara tem 100 mil seguidores, mas tem lá no post 10 curtidas, né? Então, é mais para o pessoal analisar isso, a interação que a pessoa tem dentro do perfil. Se a pessoa tem 100 seguidores e ele tem 20 curtidas por média de post, uma interação muito boa, né? Ele consegue interagir, consegue chamar a atenção de 20 pessoas dentro de 100 seguidores. Legal. Eu tenho um perfil muito grande de 1 milhão, mas eu consigo 30 curtidas lá. Então, já o engajamento já é mais baixo. O que isso significa, né? Você vai conseguir levar menos pessoas para dentro de um produto que eu estou vendendo, para dentro da minha loja, né? Então, esse é o engajamento. Quando a gente fala de engajamento, não é nada mais além disso, né? E dentro disso, como aumentar o engajamento, a gente está falando um pouquinho das estratégias, né, de geração de conteúdo, né, falar com as pessoas certas, mas como tem alguma outra forma de eu aumentar esse engajamento, de eu melhorar isso? Alguma dica prática para fazer isso? Tem, me cobra já. Só vou fazer um comentário antes, eu já venho nessa dica prática. Assim, cuidar, até com o influenciador. Você está falando de engajamento, sim, né? Mas até influenciador. Cuidado com a máfia dos influenciadores. Não sei se você já ouviu isso, mas assim, eu já contratei
influenciador que eles têm. E eu sou influenciador com a minha página, mas existe grupos de WhatsApp para gerar engajamento na página do influenciador. Olha como é que funciona isso. O cara, aí, nesse caso, o número de seguidores e o número de engajamento é o que ele precisa para fechar a venda. Porque ele vem lá no teu negócio, vem aqui, ó, no Fora da Caixa, eu quero fazer um vídeo para você, eu sou influenciador, posso divulgar a tua marca? E ele vai te cobrar, vou te cobrar lá R$500, R$1.000 para divulgar. Olha o meu engajamento, ó, eu tenho 50 mil seguidores, olha o meu engajamento. Você olha os números e, poxa, bacana. Sim, tá condizente ali. Então você tem filtros, né? O primeiro filtro que você vai olhar, que as pessoas analisam, é o número de seguidor. Legal. Eu diria que 50% das pessoas param aqui e não fazem uma análise mais minuciosa. O próximo filtro que você vai é para o engajamento. Falar, deixa eu ver o número de comentários. E aí tem aplicativos que você baixa a extensão lá, que ele já te dá isso pronto, né? Mas eu vejo o engajamento, número de comentários, número de curtidas. Aí você elimina um outro tanto de pessoas. Só que aí você vai para baixo, você vai ver de onde são essas pessoas. E aí é onde mora um perigo. Esse influenciador, às vezes, ele vende o serviço e ele precisa do número de seguidores e precisa do engajamento. E aí tem alguns que criam uma máfia, onde você tem vários influenciadores dentro de um grupo de WhatsApp. E aí, na hora que eu postar o vídeo, galera, postei meu vídeo, vai lá curtir e comentar. Só que a pessoa do Pará, a pessoa do Rio Grande do Sul... não vai comprar o produto. Que não vai comprar o produto, só que te deu um excelente engajamento. Sim. Deu visualização, deu comentário, deu engajamento. E aí, poxa, o resultado é zero. Aí você fala, poxa, contratei um influenciador digital, o cara cobrou caro, tem um monte de seguidor e isso não me dá resultado. Porque você não fez uma análise. Então, assim, aí a agência de marketing ela faz esse papel de, poxa, deixa eu analisar o perfil primeiro. Esse influenciador, ele tem aderência com o teu produto, com a tua marca, né? Você não precisa ser um embaixador, ele vai fazer só uma divulgação. Mas, poxa, o que ele está divulgando faz sentido, né? Sei lá, pega um influenciador na área fitness. Aí, de repente, eu vou colocar ele para fazer uma propaganda de uma comida extremamente gordurosa ou de você fala, poxa, peraí, não vai conversar. Eu estou vendo aquela pessoa porque ela dá dica de academia, ela dá dica de treino. De repente, ela me dá uma dica de sofá. Do nada, né? Ok, passou, não vai engajar, não vai funcionar. Então, nichar um pouco mais. Agora, volta na tua pergunta de como aumentar, né? Engajamento, Como aumentar o engajamento? Primeira dica, consistência. Assim, consistência. Faça sempre Reels, arte, carrossel ou Stories. Primeiro, Stories é para você falar com o teu público atual. É com os teus seguidores. Não pense que eu vou ficar fazendo story. Tem lá, eu tenho 500 seguidores na minha página da minha empresa. Aí eu faço um stories, dá 50 visualizações. Pô, cara, tá excelente. Você tá pegando 10% de quem te segue e tá te vendo. O que vai fazer ele te assistir mais? O algoritmo te entregar. Como é que o algoritmo vai entregar? Se ele perceber relevância naquilo que você está produzindo. Então, se eu faço stories, a pessoa que viu, a primeira curtiu, a segunda curtiu, tempo de retenção, né? Tanto que eu tô estudando para ver o que vai acontecer, porque o Reels aumentou agora a possibilidade, aumentou o tempo. Então tem uma tendência para vídeos mais longos. Em contrapartida, você tem um algoritmo em que ele relaciona o tempo de retenção do vídeo para te entregar para mais gente. Então você tem estratégias lá que você faz vídeos de 10 segundos, só para você entender. Você faz um vídeo de 10 segundos. Se a pessoa ficou 5 segundos no teu vídeo, quer dizer que o tempo de retenção foi de 50%. E aí você faz, às vezes, um vídeo de 1 minuto, a pessoa ficou 20 segundos, é menos tempo de retenção do que percentualmente falando, só que em termos absolutos é mais. E aí, às vezes, o algoritmo ele vai te entregar o vídeo que teve maior tempo de retenção, por entender que... Ele só vai olhar que o tempo de retenção, mas não o tempo total do vídeo. O valor absoluto. Então, né, a analogia é que você quer ter 50% de 1 milhão ou 10%, ou 10% de 1 trilhão. Você fala assim, eu quero um percentual menor, mas o absoluto é maior. No caso do algoritmo, ele vai entregar tempo de retenção. Então, ainda assim, eu vejo uma estratégia de vídeos curtos. Aí a gente está falando de Reels, não mais do que 1 minuto ainda. Tem uma tendência aí que isso possa aumentar e possa mudar um pouco. A gente precisa acompanhar, ainda não está
é sacramentado, mas procure fazer vídeos curtos, vídeos focados para o teu nicho, né? Evita um pouco assim, eu vejo muita gente, eu dou uma dica, o pessoal vai falar, oi pessoal, tudo bem e tal, assim, o tempo de retenção, TikTok, assim, é 3 segundos que você precisa chamar a atenção da pessoa. Se você começa com oi, tudo bem, a menos que você vai falar com o teu público que já te segue, você não vai conquistar novos seguidores. E aí, para o Stories, você não vai através do... Não é para você pegar novos seguidores no Stories, mas no Reels tudo bem. Então, cria uma estratégia para você mostrar de cara, no começo do vídeo, com quem você quer falar, o porquê que você quer falar. Então, sei lá, estou olhando o Renan aqui, estou pensando na nutrição no personal. Poxa, 3 alimentos que você não pode comer se você quer emagrecer. Então, poxa, isso tende a... Você já mostrou o conteúdo, né? Eu já mostrei o que eu vou entregar, né? Legal. Aí você contextualiza, tal. No meio você vai fazer a tua propaganda ali de que eu sou o Renan, sou personal trainer, tal. E aí sim você dá a dica e depois eu falo do CTA, né? Um call to action lá, você chamar aquilo para ação, me siga para mais dicas ou fale comigo se você quiser uma consultoria online. Então, para você amarrar. Então, uma cabeça de um vídeo para mostrar com quem você quer falar e o que a pessoa pode esperar daquele vídeo, aí o preenchimento do vídeo com todo o detalhamento, faz uma propagandazinha ali no meio falando do teu negócio, e aí um convite para alguma coisa. Você vai ter um evento, você vai ter um café, você vai vir conhecer a loja, etc. Mas, em resumo, dica principal é consistência. Poste, eu digo que 3 vídeos por semana, a gente tem lá uma taxa de 48 horas de um Reels. Duração do conteúdo. De uma duração, de uma entrega. Então, assim, 3 a 4 vídeos por semana é mais do que suficiente. Se você não é criador de conteúdo para ficar postando todo dia, não se preocupe inicialmente com a qualidade do vídeo. Eu vejo um movimento muito forte de legenda, tá? Tem muita gente que faz vídeo e não põe legenda. E tem um número, eu não vou saber o percentual, mas tem muita gente que assiste sem ouvir. Ah, sim. Então, se você não colocar legenda, e hoje é fácil, é automático, vai sair errado. Dentro do próprio Instagram você consegue já, né? Consegue. Dentro do próprio Instagram ele já cria legenda. Ah, mas aí a palavra será... Esqueça o perfeccionismo. Faça. E aí você vai ver o que mais vai funcionar pro teu nicho específico. Ah, legal. Não, é bem prático, né? E eu tenho visto, assim, de um tempo para cá, o conteúdo em vídeo funcionando muito, né? Ainda tem essa correlação, tipo, o vídeo ainda vai funcionar mais, isso está expandindo ou não tem diferença, né? De produzir conteúdo em vídeo e construir o post estático ali. Eu vejo assim, se você faz tráfego pago, eu tenho um cliente que a gente fez uma estratégia assim, o Instagram dele, ele não quer criar conteúdo, ele não quer aparecer, então a gente fez um Instagram só de post estático. Assim, é só um catálogo. Só que no tráfego pago a gente capricha para atrair o cliente para enxergar. Então a estratégia não é crescer no orgânico, a estratégia é tráfego pago. E o Instagram ele funciona literalmente como um catálogo, é uma vitrine que você só vai enxergar. Você não vai ter conteúdo, não vai ter dica, não vai ter humor. E tudo bem, é uma estratégia. Agora, de maneira geral, para quem não faz tráfego pago e depende ali do orgânico gerar conteúdo, o Reels ainda funciona. A gente fez até recentemente um teste com um cliente que era Reels em carrossel, né? Aqueles vídeos curtos em carrossel. A gente viu eu falo da história do relatório, do benchmark. Então, quando a gente faz a reunião de kickoff inicial, a gente faz análise SWOT, triângulo de posicionamento da empresa, a gente vê o benchmark, cria estratégias, premissas. E aí no benchmark eu vou olhar quem que são as referências para aquela pessoa e eventualmente a gente vai modelar. Né? Sim. Copiar. Ele funciona muito. Ele funciona. Você, poxa, não preciso criar tudo. Deixa eu ver o que esse cara está funcionando. E a gente fez testes, por exemplo, para ele de soltar vídeos em carrossel. E para a pessoa funcionou. Para o nosso cliente não funcionou. Poxa, tá bom. Um teste, né? É um teste. É teste AB, que nem tráfego pago. Eu testo esse, testo para até ver o que mais vai funcionar. E quando eu preciso de tráfego pago? Todo mundo que está na rede social e tem uma marca necessariamente precisa de tráfego pago?
ou não? Quando que eu vou precisar É, impulsionar um post? só quando você quiser vender. Então você só precisa de tráfego. Então vamos funcionar todos. Você só precisa de tráfego pago quando quer vender. É assim, o tráfego pago ele é um potencializador. Ele é um canhão para um canal de distribuição. O que eu brinco, pensa no menino que entrega panfleto. Então você tem uma churrascaria, o menino ele é o gestor de tráfego. Churrascaria é o estabelecimento. O panfleto é a arte. Legal. O gestor de tráfego é o menino. Aí você fala, ó, vai lá, entrega. Aí ele vai no meio de uma convenção de veganos ficar entregando o panfleto da churrascaria. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, o tráfego pago ele funciona da mesma forma. Só para simplificar um pouco para o pessoal que está acompanhando, o tráfego pago é nada mais nada menos que impulsionar um post. Né? Resumindo, é lógico que tem estratégias dentro disso, mas é basicamente você ir lá e botar um dinheiro no Facebook ou no Instagram, turbinar o post lá para ele chegar mais longe. Né? Aí tem essas nuances de público, do que eu vou impulsionar, para onde eu vou levar esse público. Né? Legal. Excelente comentário. Assim, o tráfego pago é aquele patrocinado. Né? Quando você vê o Instagram lá patrocinado, alguém está patrocinando, está colocando verba para aquilo aparecer para alguém. Qual que é a diferença do impulsionar pelo Instagram e fazer uma campanha pelo gerenciador de anúncios? Né? Você contratar um gestor, você pode fazer. Você pega o Pedro Sobral, que é uma referência, ele tem um monte de videoaula lá no YouTube para você fazer sozinho. Não tem. Eu até 2 anos atrás eu não era gestor de tráfego. E aí eu me debrucei para eu virar gestor. E assim, não é um bicho de 7 cabeças, em questão de complexidade, é chato porque o Facebook é ruim. A ferramenta ali não ajuda muito, né? A ferramenta ajuda nada, cara. É muito ruim de você trabalhar, você gasta um tempão. Mas a diferença, no impulsionado, você vai aparecer para as pessoas, só que você tem muito menos ferramentas para direcionar para quem você quer. Então eu fiz agora uma campanha lá para uma clínica odontológica que a gente quer aparecer para mães. Legal. No impulsionado, eu não consigo. Eu consigo lá selecionar mulheres, coloquei de 30 a 50 anos, que eu quero mães com crianças de até uns 10 anos. Então, legal. Mães de 30 a 50, eu sei que tem aquelas de 29, que foram mães mais cedas, mas assim... Pegou essa faixa. Peguei essa faixa. Então, mulheres e tal, aí eu consigo, coloquei lá brinquedos, eu tenho algumas nos impulsionados, nos interesses que eu consigo aproximar com aquele meu público. Só que no gerenciador de tráfego eu consigo determinar, já que eu quero pais com filhos de certa idade, eu quero especificar que eu quero pessoas que usem iPhone. Então você tem muito mais ferramentas para você atingir aquele teu público certo. Até tem um pessoal que até brinca com isso, né? Que tem uns perfis que eles pegam artistas e fazem o tráfego pago para chegar especificamente naquele artista, né? Por localização, por interesse. Né? Teve um que fez o Gustavo Lima, e você falou, cara, como assim? Você tá aparecendo para mim em tudo que é lugar. E ele chega. Então você tem, né? Desde o básico, seria a entrada do tráfego pago seria o turbinar um post. E depois você tem a ferramenta... que você consegue chegar exatamente na pessoa que você quer, né? E aí uma pergunta que fala assim, quando que eu preciso de um gestor de tráfego? Um gestor de tráfego, vou dar uma ideia de valores aqui. Você vai pagar ali de R$1.000 a R$2.000, é um gestor de tráfego. Tem gente que cobra menos? Tem. Tem gente salada por R$9 por aí, tudo bem, tá? Mas só faz sentido você ter um gestor de tráfego se você gasta pelo menos R$1.000 com tráfego. Sim. Se você gastar menos de R$1.000, não gaste os R$1.000 para pagar pro gestor, porque você não vai ter dinheiro para fazer a campanha. Então aí você vai no impulsionado, legal. Você vai testando ali as ferramentas que você tem no impulsionado, mas vai funcionar. Agora, poxa, eu já gasto R$1.000, R$1.500, R$2.000. O gestor de tráfego ele vai funcionar como um menino que eu falei. Se você contratar um menino bom, ele não vai entregar o panfleto da churrascaria na convenção de vegano. Então, às vezes você... O que faz diferença? O que é melhor? Você dá 10 mil panfletos para um menino entregar na convenção de vegano ou você dá 100 panfletos para ele e num evento de churrasqueiro?
Vai chegar no público que vai comprar o seu Que vai comprar, o seu então. produto, né? Então, o gestor de tráfego, a principal função dele é economizar o teu dinheiro. Assim, ele vai fazer você vender mais, você gastando menos. É um investimento ali, né? É que faz muito sentido para quem roda bastante campanha, né? Então, às vezes, como eu já vi, tem mais de uma campanha rodando, mais de um objetivo para uma mesma empresa, né? Então, uma empresa ela está rodando lá uma campanha de branding para ficar mais conhecida e ela está rodando uma campanha para vender um produto específico, né? Então, aí você já vai precisar de um apoio de um gestor para organizar isso, né? Não, bem legal. Tem, na verdade, duas perguntas que eu vou emendar em uma aqui, que a gente está falando dos influencers, do influencer digital, e eu já vou emendar com o público. Né? Dentro da rede social, a gente fala para algumas pessoas, a gente não consegue falar para todo mundo. Né? Por mais que tem pessoas que têm um alcance maior, mas falar para todo mundo é meio difícil. Né? Então, dentro de uma estratégia, quando que faz sentido eu usar um influencer e como é que eu detecto para quem eu quero falar e tem alguma dica prática aí para, sei lá, eu tenho uma loja de carro ou tenho sou mecânico, né? Como é que eu vou identificar para quem que eu vou falar? Eu começo já falando para todo mundo, eu contrato um influencer para fazer esse papel. O papel do influencer, o ideal é que você identifique um influencer do teu nicho. Então, você pegou um exemplo de oficina. Você tem uma oficina. Poxa, tem algum influenciador que ele fala de carros? Ele dá dicas de customização, de manutenção, de reforma? Poxa, não tenho. Eu posso pegar, vai lá, a página do Vamos Ali majoritariamente é gastronomia. Eu posso colocar lá uma dica de carro lá no meio? Pode. Isso pode funcionar. Mas não é nichado, não é específico. Quanto mais específico for o teu influenciador, melhor será o teu resultado. Claro, vamos falar que a gente já passou a etapa inicial, né? De você olhar o número de seguidores, olhou o engajamento, olhou da onde é o público dele, já filtrou, aí eu vou falar assim, que tipo de influenciador? Eu tenho 3, 4 opções lá que um bom resultado procura influenciador dentro do teu nicho. Então, vamos lá, gastronomia. Você tem 3, 4 perfis aqui na região que faz review de gastronomia. Então, quem assiste o Vamos Ali gosta de ver gastronomia. Você vê claramente, a gente faz lá. Eu fiz agora do dentista dos meus filhos. Cara, o engajamento não é o mesmo engajamento quando eu vou com os meus filhos para comer. Mas isso gerou bons resultados. De um vídeo, gerou 3 agendamentos. Sim. Então, ele gera o resultado, mas quanto mais alinhado ele tiver ali com o público, mais resultado vai gerar. Melhor vai ser o teu resultado. E aí tem assim, claro que tem os influenciadores lifestyle, né? Que são os influenciadores que não tem um nicho exatamente, ele fica mostrando a vida dela. O que tá fazendo, o que tá comendo, onde tá indo, foi na academia. E aí, eles são mais genéricos, tende a funcionar um produto mais genérico, porque ela vai mostrar aonde ela lava o carro, onde ela faz compra, onde. Então, assim, quem está assistindo a pessoa. Só que você tem um problema nessa história. Eu, particularmente, eu não gosto muito dos influenciadores. Não que eu não gosto deles, tá? Pelo amor de Deus. Mas dentro de uma estratégia. Modelo de negócio, de estratégia como a gente é de marketing, porque as pessoas elas focam muito em quem está fazendo o vídeo. E aí, às vezes, nem percebe a marca que ela está usando. Então, assim, eu fui com o meu carro na estética automotiva. Nossa, olha como ficou bonito. Eu vim aqui na estética fulano de tal. E a pessoa está só olhando para a influenciadora. Ela não repara na marca. Marca acaba sendo secundária a marca quando... Exato. Então, quando você... Voltando do Vamos Ali, assim, é pouco destaque na gente, muito destaque no estabelecimento. Então, eu estou mostrando o hambúrguer, a pizza, aquilo que a gente está comendo. O que é importante também quando você for escolher um influenciador? Escolha um influenciador que dê dicas reais. Assim, o influenciador ele é pago, isso é um trabalho hoje em dia, né? Tem quem faz de graça, ok, quem faz na permuta. Eu, às vezes, faço na permuta quando é interessante para mim. Então, eu fiz lá um ensaio fotográfico do meu filho número 3.
A gente fechou uma permuta, divulguei ela fez a sessão de fotos e tudo bem, foi interessante para os dois. Mas na maioria dos casos, o influenciador ele é pago para fazer esse trabalho. Qual que é a diferença? Se ele é pago e faz dicas reais ou se ele é pago para divulgar qualquer coisa. Porque aí você vai lá, eventualmente, você vai ter uma experiência ruim. Então, no Vamos Ali, e o que eu falo, você repara, eu não dou dica, eu não falo bem daquilo que a gente não gosta. Então tem vídeo que o cara pagou pra gente fazer um review do local. Tem vídeo que eu já soltei que eu não fiz um elogio. Eu fiz o review, ó. Eu tô aqui no podcast, olha, eles fazem locação de sala, mas eu não falei que eu fui bem atendido, eu não falei que a comida é boa, então é só você perceber na entonação, e aí tem vídeo que eu falo, cara, esse aqui é um dos melhores lanches que eu já comi. Aí você, poxa, é a minha imagem, é a minha verdade. Sim, claro. Dá para sentir já na interação, né, a satisfação ali, né? Exato. Da experiência. Isso é muito ruim. Ou ilegal eu não divulgo. Nunca aconteceu ainda de ser muito ruim. Mas teve um restaurante, por exemplo, que eles não eram foco de lanche e tal. E assim, é mais um bar. E aí ele começou e eu falei, eles estão começando agora, então vale a pena você dar uma chance para eles. Ajuda dar uma dica do que você gostou, o que você não gostou. E tanto que eles melhoraram bastante. Depois eu fiz um novo review lá, eu falei, pessoal, eu falei que eles estavam se aperfeiçoando e esse aqui eu recomendo. E aí eu fui lá e dei uma dica real. Então escolha um influenciador que ele vai falar com verdade. Não porque é um trabalho que ele está ganhando só para fazer. Vai fazer meio que obrigado ali, né? Beleza, e assim, quem é da área, você começa a perceber. Quem está fazendo assim, arrastado e não está com vontade de fazer aquilo. Eu vi um ontem, assim, que a menina falou... E para quem quer virar ou já é influenciador também, né? Tomar esse cuidado, né? Não vou abraçar um nicho, eu não vou fazer alguma coisa que eu não goste, né? Que vai ficar meio forçado. Então, procurar áreas de identificação para você fazer um conteúdo. Eu fui comer. Assim, eu sou muito adepto de turismo gastronômico, assim, onde a gente sai, poxa, onde a gente vai comer? Se a gente vai para uma cidade, para um hotel, tudo. É que às vezes o pessoal, eles, principalmente quem é mais novo, né, vê muito isso como é a profissão do momento, né? Você quer ser influencer, você quer ser youtuber, né? Mas tem que pensar em tudo isso, é um trabalho, né? Então, você tem que tomar esses cuidados, né? Eu quero ser influenciador, mas não é só eu fazer vídeo o dia inteiro e curtir os melhores lugares de graça, né? Você tem essa responsabilidade. Tem a responsabilidade, tem a prospecção, tanto que, assim, primeiro, é igual jogador de futebol. Assim, o influenciador, ele é um novo jogador de futebol. Todo mundo vê o Neymar, poxa, olha quanto o cara ganha, olha. Só que tem um funil para você chegar nesse nível que, sei lá, 99% não passa ali de ganhar 5 mil reais por mês como jogador de futebol. Sim. É que a gente assiste a Série A, a Elite, a Seleção, e aí você tem uma falsa ideia de que todo jogador de futebol é rico, mas é o contrário. A maioria não conseguiu. O influenciador é a mesma coisa. Saiu um estudo da V4, se eu não me engano, acho que era a média de ganho do influenciador digital era de 2 mil reais. Nossa. É assim, é um trabalho. Não pensa que é diversão. Você vai fazer prospecção de clientes, você tem que negociar, você tem que vender, você tem que gravar, editar, publicar. E aí, poxa, é um trabalho. Então... Eu comparo muito, né, que de uma forma simples, o influencer hoje é o trabalho do revendedor, né? É meio que, né, lógico que tem diferenças, mas você vai ter seu público, você vai cultivar esse público e você tem que ter a confiança do público para passar uma marca, né? Revender, né? É meio que o revendedor que ele tem uma cartela de clientes ali que você vai entregar para ele vai revender o seu produto, né? Excelente comparação, exatamente isso. E até a gente fez, o que eu transformei no Vamos Ali nessa história, a gente transformou num processo e numa franquia. Hoje o Vamos Ali, eu não comentei com você, mas hoje o Vamos Ali a gente está expandindo como franquia. Para aquele que quer virar influenciador digital, ele tem uma marca. Qual que é a sacada da história? Você vai para Campinas, onde você vai comer? Você não quer assistir, você não quer dar Google, você quer ver um review, você quer ver alguém mostrando a experiência. Só que você não sabe quem que é o influenciador de Campinas.
Você vai para Jaguariúna, você vai para Itapira, você vai para Santos. Poxa, quem que é o influenciador aqui? Então você tem que ficar caçando o influenciador e hoje não é fácil, assim, se perde muito, né? Então o que a gente estruturou? O Vamos Ali, ponto nome da cidade. Então a gente tem o Vamos Ali, ponto dicas, que é a primeira que a gente criou, tá aqui. É uma página que a gente cresceu orgânico e não tem estratégia de aumentar o número de seguidores. Então tá lá com seus 10 mil seguidores. Só que quando você compara engajamento, conversão, você vai ver que dá um resultado muito bom. Aí a gente fez a primeira franquia, que é o Vamos Ali Itapira. Está iniciando o Vamos Ali ponto Campinas. E aí a ideia é que onde você for, vai ter um Vamos Ali. Então você fala, vou para Santos, Vamos Ali ponto Santos. E aí isso é um modelo de franquia. Então o cara que quer ser um influenciador, mas não sabe como fazer, não sabe prospectar, não sabe gravar, não sabe editar, a gente ensina tudo. É bem legal. É porque você já entra com uma experiência, né? Não entra do nada, sem saber o que fazer, com um nicho, né? Com um segmento ali. Um nicho, com uma marca. Que aí, assim, a ideia é que isso vire uma marca e consolide no Brasil de forma que você tenha uma... E aí, falando de anúncios, né? O cara que quer contratar... A empresa local aqui, ela vai contratar o Vamos Ali Dicas, o Vamos Ali Itapira, o Vamos Ali Campinas. Agora, você tem uma loja online. Poxa, você pode contratar todas simultaneamente através da franqueadora e o teu review passar em todo o território nacional. Aí você está falando dos seus projetos, né? Tem o Vamos Ali, aí tem o aplicativo, que é o... Primeira Mesa. E tem a G2. Tem a G2. O Primeira Mesa é um aplicativo que dá desconto em restaurante. Então a gente tem alguns restaurantes aqui, Botequim da Estação, Boutique do Pastel, Estação Fogo e Molho, La Brasa. Como é que funciona a versão do cliente? Ele baixa o aplicativo, seleciona o dia e o horário que ele quer, é sempre no horário de baixo movimento do restaurante, ele paga uma taxa, atualmente está R$18, cada vez que ele for usar, e ele tem 50% de desconto na gastronomia. Não entra bebida. Então você vai lá, você vai gastar numa hamburgueria, por exemplo. Você vai em 3, 4 pessoas. Você vai pagar R$18 para as 4 pessoas. Certo. Cada um pegou um hambúrguer de R$25. Então deu R$100, você vai pagar 50. Então 50 mais aqueles 18. Quer dizer, você já está compensando. Quanto maior for a conta, melhor, porque você dilui aqueles R$18. Bem legal. E é um aplicativo nacional. Tem Campinas, Limeira, Americana. Tem lá na Play Store, tem na Play Store. Só colocar a Primeira Mesa, vai aparecer, tem mais de 1 milhão de downloads, você vai ver a avaliação. E vamos deixar um cupom para quem for. Vou deixar aqui na descrição. A gente põe, provavelmente vai ser fora da caixa, tá? Provavelmente fora da caixa vai ser o cupom. A hora que tiver, eu já deixo linkado, já deixo o link do aplicativo também. E aí a pessoa vai conseguir fazer a reserva, a primeira reserva dela não vai pagar. Aí, ó, legal, pessoal. Já tem uma vantagem em estar assistindo já. Legal. O Vamos Ali é a nossa página de dicas, que ela surgiu também de uma necessidade por conta do Primeira Mesa, né? Que era para divulgar os restaurantes que estão no Primeira Mesa. Então, é um review grátis para quem é restaurante do Primeira Mesa, só que ele virou um business à parte, virou uma página de influência que a gente faz mais coisa. E tem a G2, que aí a gente tem a parte de social media, a gestão de tráfego e consultoria. Então, desde consultoria financeira, para montar teu DRE, calcular teu fluxo de caixa, como treinamentos. Então, treinamentos principalmente a área de vendas, que é o que a gente tem feito bastante, definir lá, estruturar o script de vendas de performance, como fazer o teu vendedor vender mais. Legal. E para contratar que nenhum Vamos Ali e a G2 é só chamar direto lá no Instagram. Só chamar no Instagram. Tem lá cai meu WhatsApp também. Você colocar no contato lá, cai direto no meu WhatsApp e fala direto comigo. Show de bola. Bom, a gente está meio encaminhando para o final aqui, mas não vamos deixar de falar dos filhos, né? Como conciliar. São quantos filhos? São 4, tá chegando mais um. Eu com uma aqui, né? Já tô penando. São 5 filhos. Eu acho que isso vai dar um podcast para. O Renan já vamos programar. São 4 filhos. Tem a Duda, 6 anos, o Lucas, 4 anos, o Theo, 3 anos e o Ian, que vai fazer 1 aninho agora. E tá chegando mais um agora em setembro, que a gente ainda não sabe o que é.
Que legal. E conciliar, assim, o marketing é bom por isso, me dá flexibilidade de atuação. Então, eu sempre trabalhei no corporativo como engenheiro, e aí tinha que viajar muito, aquela coisa de ficar na indústria o tempo todo. Então, o marketing me dá essa flexibilidade. E assim, as crianças são maravilhosas. A esposa também, a Mi, que me apoia, que ela é química, abriu mão da carreira, da profissão para poder se dedicar full time ali como mãe. E aí, psicologia positiva, as crianças legal, né? ajudam bastante, muito tempo de dedicação para elas, e isso faz total diferença. Onde a gente vai, todo mundo elogia. Essa presença, né? Eu acho que eu tenho sentido que esse estar presente ali faz uma diferença gigante, né? Tanto para a mãe, que, né, é essencial, mas o pai também, né? Essa presença... Cara, tem uma coisa assim, a gente adotou o Issam Tiba, né? Que é um dos especialistas da área. Ele fala, o ser humano ele tem 3 fases. O primeiro do reconhecimento é o eu. Então, quando a criança nasce, o bebê, ele nem sabe. Tanto que tem estudos lá que mostram que ainda não percebe que está fora da barriga, né? Ainda tem aquela interação muito forte com a mãe. Então, ela primeiro precisa se descobrir como eu. E isso vai até os 3 anos de idade. Depois tem a fase da família, que também começa a entrar nessa primeira infância aqui, até os 3 anos. Então, ela primeiro se reconhece como ser, depois ela se reconhece como um ambiente de família, para depois ela entrar na sociedade. E ela vai reconhecer os padrões da sociedade. O que eu vejo acontecendo muito a gente conseguiu conciliar isso, nossos filhos só vão para a escola depois dos 3 anos. Então, ele se reconhece, se identifica. A minha filha, com 6 anos, ela fala assim, mãe, estou ansiosa. Preciso respirar, estou nervosa. Então, já reconhece. Depois vai reconhecer os padrões da família, as regras, para depois ir para a sociedade. Então, quem tem essa oportunidade de esperar, faça, porque isso é muito saudável. Agora, quando você, por necessidade, vai com 4 meses para a creche, fica o dia inteiro, ela não se identificou ainda, não sabe os valores da família e já está... Já se integrou em um outro espaço. Em um outro espaço. Então, você tem lá, meus filhos não tomam refrigerante, doce é uma vez na semana, domingo que é o dia do sorvete. Aí vai, eventualmente, para a escola, ou vai ter convívio com outras crianças que tomam refrigerante, que comem doce todo dia. São outras rotinas, né? E aí, se ela não entendeu que o ambiente da casa dela veio primeiro, ela começa a entrar em conflito de que, poxa, a realidade é essa, não é essa aqui. Exato. O ambiente forma o caráter daquela pessoa. E assim, eu tenho percebido a importância, né, dessa rotina, essa dinâmica dentro da família, né? De estar em casa, as horas, né? Não que seja o horário exatamente marcado, mas você fazer aquela coisa todo dia, né, na mesma faixa de horário ali, para a criança, ela se encontra ali, né? Não é uma coisa que você vai forçar, não é uma coisa forçada. Eu tenho visto isso, né? Cara, é a previsibilidade. A criança, assim, ela precisa ter rotina e ela precisa ter previsibilidade. Tem uma história rápida do velório da minha avó. Assim, a gente foi pro velório, então a gente preparou a previsibilidade, tudo que ia acontecer, como era. Poxa, e foi muito tranquilo. Só que a gente cometeu uma falha. Tinha uma rosa, aí cada um ganhou uma rosa para jogar, e a gente não preparou para falar que ia acontecer isso. Que tinha que se desprender daquela rosa. E aquilo gerou uma frustração, porque não estava preparado. Entendi. A gente falou que tinha tal, mas que tinha que jogar. Até a fase do caixão, que ia enterrar assim, foi tranquilo. Só que o desprender da rosa foi o mais dolorido, porque não teve previsibilidade daquilo que ia acontecer. Foi diferente. Então, a rotina ela é fundamental para isso. Não quer dizer que você não possa escapar da rotina, mas sempre que vai mudar, antecipe ao máximo esse comentário para que elas entendam o que vai acontecer. Não, isso é muito importante, assim, faz muita diferença, até uma coisa simples, né? Na hora do banho, né? Você já começa a preparar e é mais tranquilo do que, sei lá, você pegar de repente, né? Vamos tomar banho e já coloca lá, né? E você gera um estresse que... E isso aconteceu no aniversário, a gente estava no aniversário de criança, todo mundo estava numa casinha, aí tava vários pais assim, vem fulana, vem ciclano, vem, e ninguém ia. Aí eu cheguei pertinho dos meus filhos e falei, Duda, Lucas, Theo, vem cá.
Falou, ó, o papai vai dar mais 5 minutos para vocês, daqui a pouco eu vou chamar. Quando eu chamar, a gente vai embora. Tudo bem? Tudo bem. Foram brincar. Deu o tempo estimado. Duda, Lucas, Theo, pode vir. Tum, os 3. E aí, assim... Então, o que a criança reconhece? É a história do comportamento que a gente falou do cliente lá. Se o meu pai fica me chamando e nada acontece, e ele ameaça e não faz, então assim, não ameaça. Às vezes eu falo para o meu filho, ele fala, se você não levar o teu colchão lá, você vai dormir no outro quarto. Aí eu falei, Deus do céu. Faça, porque eu tenho que cumprir minha palavra. Isso... Então, assim, não faça ameaça, não faça promessa, porque você vai ter que cumprir. Se o teu filho perceber que você começa a falar e você não cumpre aquilo que você está fazendo, você perde totalmente a tua credibilidade. E eles percebem muito rápido, né? Percebe muito rápido. E aí, assim, às vezes dói no coração. Esses dias foi o pequenininho, 3 anos, domingo é o dia do sorvete, aconteceu várias. Falou, ó, vai acontecer, se você continuar domingo, não é o castigo, mas a gente chama de consequência. O ideal é que a consequência ela tem que ser o mais natural possível. Né? Então, se a criança pegou um brinquedo, começou a rodar, você avisou, ela quebrou o brinquedo, não precisa de castigo, ela já quebrou, a consequência foi natural. Mas às vezes você precisa introduzir ali um pouquinho fazer ela entender. Ela entender pouco. E a gente faz isso tirando às vezes o sorvete. E aí dá dó no coração, porque todo mundo comeu e ele não comeu, ficou triste. Mas entendeu? Na semana seguinte, e aí eu não posso falar, não, mas eu vou dar só um pouquinho, porque pais, vocês não estão, nós não estamos aqui para fazer os filhos felizes, nós estamos aqui para fazer os filhos pessoas de bem. É difícil, né? Muitas vezes, mas, como você falou, o resultado, né? O resultado depois que você aplica, você doeu no coração lá tal, mas o resultado depois ele vem, né? E aí vem a satisfação de falar, não, fiz a olhei os frutos, certa, né? É isso. Bom, finalizando aqui, obrigado. A gente tem mais assuntos, mais tópicos aí para mais um podcast aí, mas foi bem legal. Acho que a gente conseguiu cobrir, pelo menos na parte de marketing, muitas dúvidas que o pessoal possa ter. E se tiver dúvida, ó, me chama lá. Poxa, não quero contratar, não tenho condição, mas me chama, interage. Vocês vão se impressionar a quantidade de pessoas que têm boa intenção de te ajudar. E às vezes você não está na condição de contratar, mas, poxa, eu queria uma dúvida, queria uma ajuda. Para desbloquear, né? Às vezes a pessoa tá meio num impasse ali, se vai começar, se não vai, como começar. É bem legal. É bem legal essa disponibilidade também de responder, né? Às vezes uma resposta rápida ali resolve um problema. Clareou ali. Obrigadão. Vou agradecer novamente aí o pessoal do estúdio, que está proporcionando para a gente a gravação aqui do podcast. Pessoal... bem legal, estrutura ótima, ideias também de conteúdo, se você está na dúvida de como produzir, o que produzir, como fazer o podcast, né? Chama a gente lá no direct e a gente vai conseguir guiar você aí nessa produção de conteúdo, de como fazer. Muita gente às vezes pergunta, né? Mas é muito difícil, é muito complicado, né? Põe aqueles empecilhos lá, mas sim, pessoal, não é complicado. Basta você ter uma ideia, que muita gente já tem essas ideias na gaveta. Um monte de gente chega para mim, não, William, eu já tenho aqui a ideia do podcast, mas eu não sei como executar, né? A gente ajuda. E também o pessoal da Gympump, que deu a camiseta para a gente aqui. São camisetas tanto para academia quanto para o dia a dia, né? Para você ir lá no mercado, correr com as crianças, correr com seu filho, né? Pode usar a camiseta lá. Vai no site, no Instagram, Vista Gympump. Tem as novidades chegando lá também. Muito obrigado, Alex. Até o próximo. Legal. Falou. Obrigado. Tchau, pessoal. Você pode gravar aí. Fora disso, eu faço um